No episódio de número 87 do programa Bom Físio. O programa Bom Físio, como eu disse, é o boletim informativo da fisioterapia. Então, nesse programa, toda semana eu discuto estratégias de como o fisioterapeuta vai se destacar no mercado de trabalho para ganhar mais, né? Como ele vai ter mais confiança. Então, toda semana eu discuto estratégias para o fisioterapeuta ter mais confiança no seu atendimento e, com isso, ele conseguir aumentar, né, o seu faturamento mensal. E o tema da live de hoje é como atender ciatalgia com confiança. Então, muitos profissionais às vezes nem sabem o que é ciatalgia, ou então faz confusão com a ciatalgia com uma outra disfunção. Então, hoje nós vamos desvendar isso aí, como o fisioterapeuta vai atender uma ciatalgia com confiança. Então, na live de hoje, ele vai ter confiança para atender, ele vai saber identificar realmente se o seu paciente apresenta uma ciatalgia, ele vai fazer um diagnóstico fisioterapêutico diferenciado do seu paciente, vai conseguir identificar de onde vem essa dor. Então, isso tudo nós vamos conversar na live de hoje. Então, ele vai sair sabendo o que fazer com o seu paciente, como iniciar, como proceder um atendimento de sucesso com o paciente com ciatalgia. Então, ele vai ter mais confiança para poder realizar todas essas intervenções. Então, quando você tem um sucesso no seu atendimento, você gera mais confiança para você durante o atendimento, você passa mais confiança para o paciente e, com isso, você aumenta a sua remuneração. Então, é o tema de hoje, como atender ciatalgia com confiança. Boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Esse é o nosso episódio de número 87 do programa Bom Físio, o boletim informativo da fisioterapia. E para quem não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Rayane, eu sou fisioterapeuta e fundadora da comunidade Fisioterapeutas Atualizados. Oi, boa noite. Tudo bom? Cadê o linkzinho? Vamos falar de ciatalgia. Ai, perdi aqui. Aê! Então, gente, ciatalgia, né, um nome. Às vezes, muitos fisioterapeutas não têm muito contato, às vezes nunca ouviram falar nesse termo, mas vocês vão identificar que vocês já passaram algum paciente pelas mãos de vocês, que vocês vão pensar assim, gente, eu já atendi um paciente com ciatalgia, eu não sabia que era ciatalgia, né? Então, ciatalgia é quando o paciente relata para você aquela dor, né, na região posterior da perna, então ali nos isquios tibiais, e que essa dor pode estar sendo originada ali lá na lombar. Então, mas não é só isso. Então, a ciatalgia não é só o paciente falar para você assim, eu estou com uma dor na região posterior, uma dor na lombar que irradia ali para minha perna, na minha região posterior de coxa, e dói muito, me incomoda, não consigo ficar em pé. Então, não é só isso. Nem toda ciatalgia, outra coisa também, está relacionada com a síndrome do piriforme, do músculo piriforme. Então, todo mundo, quando vê o paciente falou que está com uma dor na região posterior, uma dor que irradia, a gente já vem na cabeça o quê? Pronto, síndrome do piriforme. Mas nem sempre é. Nem toda dor assim é uma síndrome do piriforme, e vocês vão entender aqui já já o porquê que não é e como vocês vão conseguir diferenciar se é ou não é. Então, um grande erro dos físios é esse, dos fisioterapeutas, é achar que toda ciatalgia é por causa do músculo piriforme. E não é. Aí, o que ele faz? O que o fisioterapeuta faz? Trata esse paciente como se fosse a síndrome do piriforme. Então, ele vai começar a realizar as intervenções como se realmente o paciente tivesse uma síndrome do piriforme, e nem sempre é a síndrome do piriforme que está gerando aquela dor, que está gerando aquele formigamento, aquele incômodo. Aí passa uma sessão, 2, 3, 4, e vai passando sessões e mais sessões e o seu paciente não melhora.
Por quê? Porque você está tratando uma coisa que não é o que ele tem. Então, para identificar corretamente onde o nervo está sendo comprimido, existem várias técnicas, né? Aí que mora um grande diferencial, que mora o fisioterapeuta confiante. Então, ele sabe o que está buscando, ele sabe o que vai avaliar nesse paciente, e o principal, ele sabe como tratar. Então, ele vai vai usar intervenções corretas para tratar a disfunção que realmente aquele paciente apresenta. Então, é aí que vem aquele fisioterapeuta confiante, aquele fisioterapeuta que tem confiança no que ele está fazendo, no que ele está realizando, e que ele sabe que vai ter um resultado bom, que ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que o paciente apresenta. Aí ele tem confiança em aplicar qualquer intervenção e sabe que aquilo vai resolver o problema do paciente. Então, é muito bom quando a gente pega um paciente e já consegue resolver o problema dele, quando você sabe o que você vai fazer, quando você sabe o que ele tem e já vai no ponto certo, usa as intervenções certas. Então, é muito bom quando a gente vai atender um paciente com confiança. A melhor sensação, quando você fala assim, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou avaliando, eu sei que dentro de 2 sessões esse paciente vai melhorar. Né? Então, é aí que mora a diferença daquele fisioterapeuta que tem confiança para aquele fisioterapeuta que não tem confiança, que ele vai já para um atendimento com dúvida, com medo. Será que é isso mesmo? Já tem 3 sessões, meu paciente não melhora. Será que eu estou tratando certo? Será que aconteceu alguma coisa? Aí vem aquele medo, né, Elis? Você atende o paciente vai embora. Aí no outro dia você manda mensagem. Oi, sou fulano, como é que o senhor passou? O senhor melhorou? Aí o medo dele responder assim, nada. Aí você fica ali torcendo para ele responder assim, oi, querida, oi, meu bem, melhorei. Mas se ele responde que não melhorou, a gente até desaba, né? A gente fala, ai, meu Deus, e agora? Já tem 1 mês esse paciente, a dor dele nada. Então, essa é a diferença. Quando você tem confiança, seu atendimento flui, você sabe o que você está fazendo e você sabe qual vai ser o resultado, né, do seu paciente. Então, o que é ciatalgia? É a compressão, né, do nervo ciático, beleza? O nome mesmo já diz, o nervo está ali inflamado, né? Está sendo comprimido. Por isso mesmo o nome de ciatalgia. Então, até aí, isso aí nós já sabemos. Então, ciatalgia é uma compressão do nervo. Então, até mesmo se você pesquisar isso no Google, ele vai te responder isso, né? Se você colocar lá o que é ciatalgia, ele vai te dizer isso. Mas só isso. E só vai vir lá e vai falar assim, ciatalgia é a compreensão do nervo. Pronto. Só com essa informação a gente não consegue fazer nada, né? Aí também que mora a diferença entre um profissional que está confiante, que está atualizado, para aquele profissional que fica perdido. Ai, meu paciente me ligou, ele quer um atendimento e ele tem ciatalgia. O que que é? Aí, se você for no Google, vai chegar só isso, compressão. Aí você fala, ué, então tá, então é síndrome do piriforme, vou atender assim. Então, se você não sabe fazer uma avaliação diferenciada, você nunca vai sair do lugar. Você vai ficar ali meio perdido. E outra coisa, eu vejo muitos profissionais, fisioterapeutas, alongando o paciente com ciatalgia. Então, isso é um erro muito, 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 muito grande, tá? Anota aí, não se alonga ciatalgia. A gente não pode alongar a ciatalgia. E isso é importante, o fisioterapeuta identificar se o paciente apresenta mesmo uma ciatalgia ou não. E é através desse diagnóstico diferenciado que ele vai conseguir gerar isso, identificar. Então, se o paciente apresenta uma ciatalgia, você não deve, hipótese alguma, pode chover canivete, você não pode alongar um paciente com ciatalgia, porque a dor dele vai piorar. Ele vai piorar a dor dele não vai melhorar, aí você pode tratar 2, 3, 4, 5 intervenções que ele não vai melhorar, então não pode alongar. Então é importante você saber como identificar uma ciatalgia,
como, se o seu paciente apresenta uma ciatalgia, saber fazer esse diagnóstico diferencial. E o fisioterapeuta, ele já tem isso em mente, né? A gente, parece que é a nossa cultura do fisioterapeuta. Parece que a nossa marca registrada é alongar o paciente. Então, o paciente chegou para você relatando com dor, o que você faz? Alonga. O paciente reclamou que está com incômodo na perna, o que a gente faz? Alonga. O que o fisioterapeuta faz? Alonga. Então, ele está com um desconforto, alonga. Então, isso parece que é a marca registrada do fisioterapeuta. Tudo quanto há, a gente alonga. E na ciatalgia, você não pode alongar de forma alguma, senão você vai irritar ainda mais esse músculo, você não vai estar trabalhando a favor do alívio da dor desse paciente, e sim andando na contramão da dor, do alívio da dor. Então, é preciso a gente saber isso, né? E o fisioterapeuta, tudo ele alonga, tudo ele quer alongar, mas não raciocina de forma correta se o paciente precisa realmente de um alongamento, né? Então, às vezes, você nem pensa, já vem ali no automático, tá com dor? Vou alongar esse músculo, eu vou liberar ele aqui, vou colocar um negócio aqui, outro ali, pronto. A gente sempre acha que toda a dor do paciente está relacionada com o músculo, dor muscular, e aí a gente quer sempre alongar, só pensa em alongar e quer alongar esse músculo, né? Então, registrado aí, ciatalgia nunca se alonga. Então, não alongue o seu paciente com ciatalgia. E um fisioterapeuta confiante, ele precisa saber disso. Ele precisa já saber isso, ter isso no seu arsenal ali de informações. Um paciente, se ele está com ciatalgia, você já vem de cara, opa, ele não pode alongar fazer alongamento, não. Porque quando você alonga, você irrita mais esse nervo. Então, você aumenta bem a dor desse paciente. E como a gente vai identificar, então, né? Se o meu paciente apresenta essa ciatalgia, se ele não apresenta, eu vou testar, Rayane, eu vou lá, testo, alongo, vejo que a dor piorou e aí eu descubro que isso aí é ciatalgia, ou eu começo tratando como se fosse ciatalgia, depois eu vou descobrindo. Não, a gente já tem como fazer isso, né? A gente já tem ferramentas capazes de nos direcionar nisso. Então, a gente já tem isso no nosso arsenal, a gente já aprende isso. A gente sabe direcionar qual é a forma a conduzir, qual é a melhor forma de identificar o que o paciente apresenta, né? Eu tenho uma aluna que ela passou exatamente por essa experiência de paciente chegar para ela reclamando de dor, e o paciente, quando chegou para ela, falou a seguinte questão: olha, eu já fiz um tratamento anterior, tem 4 meses que eu estou sentindo essa dor na região posterior da minha perna e nada melhora a minha dor. Eu já fiz tratamento com outros profissionais, eu já estava desiludido de procurar outro fisioterapeuta, porque eu fiz um tratamento e não deu certo. E aí, a minha aluna foi investigando isso na anamnese, né? E tal. E o que a fisioterapeuta fez? Ela fazia muito alongamento, fazia muita liberação, fazia isso, aquilo. Começou a falar assim com ela. Ela pegou e falou assim, ela alongava, e nada melhorou. Nada melhorou. Aí, na hora, né, acendeu aquela luzinha na cabeça da minha aluna. Falou, opa, se alongou, não melhorou, pode ser uma ciatalgia. Mas aí, o que ela fez? Já não foi direto ao ponto. Ela avaliou esse paciente, ela aplicou todos os testes, né, clínicos para poder concluir se realmente esse paciente estava com uma ciatalgia. Então, todos os testes que eu ensino dentro da comunidade e bingo! Aquele paciente realmente estava com ciatalgia. E aí, há 4 meses sentindo dor, sendo alongado e
libera daqui, libera dali, acha que é síndrome do piriforme e nada de melhorar a dor dele. E com 2 sessões, ela foi e conseguiu resolver o problema desse paciente. Conseguiu resolver a dor de 4 meses doendo. Então, é diferente, né? É importante o fisioterapeuta ter confiança no que ele vai realizar. Eu acho que isso é uma realidade muito pouco, é uma realidade distante para nós aqui. Muitos profissionais, às vezes, vai atender na dúvida, com medo, com insegurança. Aí prefere fazer o café com leite para não pecar, porque às vezes ele não sabe o que vai fazer. Então, ele prefere ficar ali na água morna, né? No café com leite, fazendo algumas coisas que ele sabe que não vai atrapalhar, não vai interferir muito, né? E ele fica ali naquela água morna, naquele café com leite, e não consegue fazer algo mais elaborado, não consegue identificar direito o que o paciente tem, não consegue ser mais confiante ao fazer um tratamento, um diagnóstico fisioterapêutico e uma avaliação, ele não se sente confiante ao fazer isso. Então, a nossa realidade hoje em dia, eu vejo que é muito assim. E eu acredito que seja por isso também que a gente está perdendo um pouco. Eu falei na live de terça-feira, tem muitos outros profissionais interferindo na nossa área. Eu fiquei assim, horrorizada de ver, até aqui mesmo no Instagram, como tem outros profissionais fazendo um pouco do nosso trabalho. Eu já vi outros profissionais colocando no seu Instagram, vendendo trabalho, como ele reabilita. É até um educador físico, ele reabilita as pessoas. Então, eu te reabilito, que é, né, reabilitação de joelho, reabilitação de ombro, reabilitação de lesão no joelho, lesão no ombro. Tá assim, ele trabalha assim. E aí eu fiquei assim, gente, eu acho que a gente está perdendo um pouco a nossa área. É preciso se mexer. A gente precisa dar um sacode e falar assim, opa, vamos fazer alguma coisa para a nossa profissão. Eu até mandei um e-mail para o Crefito, andei falando com o Crefito. Falei, faz alguma coisa, a gente precisa mexer, a gente não pode ficar nessa. Vamos mudar alguma coisa aí na nossa profissão. Porque tem muita gente. Aí, quando não é um, é o outro que quer prescrever a conduta, é o outro que quer fazer mais não sei o quê. Enfim, é preciso mexer. E aí, a gente tem que mostrar o nosso diferencial. O nosso diferencial é porque a gente faz essa avaliação mais direcionada, nós sabemos raciocinar sobre um paciente, ou devemos saber, né? A gente precisa raciocinar sobre a intervenção de um paciente, saber para nos direcionar em qual tratamento é melhor para aquele paciente, qual vai resolver mais rápido e ser confiante no que a gente faz. E não só ficar ali fazendo o que todo mundo faz, só para poder. Aqui em Minas, a gente fala encher linguiça, não sei aí na cidade de vocês, mas não só para a gente ficar ali enchendo linguiça. Então, a gente precisa ser confiante, saber o que a gente está fazendo, saber que você pode colocar a mão aqui e não vai piorar, que você vai avaliar aqui, você vai chegar num diagnóstico diferenciado. Então, isso a gente tem embasamento. A nossa profissão nos permite fazer isso. E nós devemos saber fazer isso, devemos saber fazer isso, né? Através de testes, enfim, a gente tem que dar uma diferenciada aí na nossa profissão, né? Mostrar o nosso diferencial, tá certo? Senão a gente vai acabar também se acabando aí. A nossa profissão não é uma profissão que está saturada. Eu não vejo que ela está saturada. Eu vejo que a gente está relaxado. E aí outros profissionais, às vezes, mais bem preparados ou que estão se preparando, às vezes vêm e está tomando um pouco o nosso espaço. Isso que eu vejo. A gente precisa ter mais confiança, tá? Ao atender, ao fazer uma avaliação. E aí a confiança é a base. Quando você tem uma confiança, você mostra o seu diferencial, pronto. Aí você é o profissional de destaque, um profissional valorizado e ninguém vai tomar o seu lugar. Então é por aí o caminho, tá? Vamos embora, tem muita coisa. E
eu aposto que tem muitos fisioterapeutas que devem estar pensando aí, né, ou depois na hora que assistir, vai pensar assim, mas eu já sei tratar. Eu não preciso me atualizar, eu não preciso de nada, eu já atendo aí há 2 anos, eu já sou confiante, eu já não tenho medo, não, eu já atendo há 2 anos, mas a confiança não é medo de atender. Não, eu já atendi muito, eu já tenho 2 anos de formado, eu já sei chegar e atender o paciente, eu sei fazer uma avaliação. Só que a confiança não é essa. A confiança é você ter um direcionamento, é você olhar e falar assim, eu sei o que que eu estou olhando, eu sei por que que eu estou avaliando isso, e eu sei aonde eu quero chegar com isso. Eu sei que se eu fizer a intervenção X, eu vou chegar no resultado Y. E não assim, eu vou fortalecer aqui, vou levar um TheraBand, põe ele para abrir e fechar o TheraBand, põe uma caneleirinha ali no joelho, no tornozelo, estica e dobra o joelho, sem fundamento. Por que que você está fazendo isso? Você não vai saber o porquê que você está fazendo isso. Porque eu tenho que fortalecer o quadríceps. Tá, ele está com fraqueza de quadríceps? Não sei, não avaliei. Ou a fraqueza dele é maior nos isquios, aí você está lá fortalecendo mais quadríceps, deixando os isquios cada vez mais fracos. A gente precisa parar de fazer essas coisas no automático, né? E ter confiança em o que você vai fazer. E muitos vão achar assim, eu já tenho confiança, eu não preciso de ajuda, eu já sei fazer sozinho, eu tenho 2 anos de formada, eu fico aqui, eu sigo um e outro Instagrams e eu não preciso me atualizar. Então, não. A gente precisa mudar, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa enxergar que a gente precisa melhorar 1% por dia. Né? Se a gente melhorar 1% por dia, no final do ano já são 360% no mínimo aí melhores. Então é preciso a gente buscar sempre ser um pouquinho melhor. E nossa, tem uma história muito legal que eu escutei uma vez nessa coisa de confiança. Eu escutei uma vez de uma paciente minha, bem assim, minha sobrinha decidiu fazer o curso de fisioterapia. Aí que legal, que coisa boa. Nossa, muito bom. E eu fico muito feliz quando eu escuto que alguém se interessou pela área e quer se formar, quer ser fisioterapeuta. Eu fico muito feliz mesmo. Nossa, que legal, que coisa boa. Ela vai adorar, a área é maravilhosa, eu só falo coisa boa. Aí ela pegou e me falou assim, nossa, eu também gostei. Foi ótimo. Estava conversando com a mãe dela, foi ótimo mesmo. Sabe por quê? Porque ela é meio desmioladinha e ela não gosta muito de estudar, ela é como é que fala? Desanimada, preguiçosa, é meio desmioladinha. E o meu medo era se ela fizesse uma outra profissão da área da saúde, igual ela estava pensando em fazer medicina, e aí fazer qualquer coisa errada aí com o paciente, né? E agora na área da fisioterapia não tem problema, não é tão grave assim. Aí eu fiquei, gente, olha o pensamento do fisioterapeuta, né? Ele quer fazer a fisioterapia, é bom, ele vai fazer o curso, porque ele não pode matar um paciente, né? Vamos dizer assim, igual um cirurgião. Mas, gente, são vidas, né? A gente não pode também ficar só ali, eu só vou alongar, liberar, colocar TENS, ventosa, compressa de água quente, gelo e pronto. E vamos ver no que vai dar. Eu acho que vai melhorar. Então, a gente está caindo um pouco isso, né? O nosso pensamento não pode ser assim, a gente tem que mudar. E aí, na mesma hora, eu fui corrigir ela. Eu falei, não, de forma alguma, a gente pode sim piorar um paciente. A gente não pode levar ele a óbito. Mas a gente pode piorar um paciente. E a gente está ali dentro da casa dele, né, todos os dias, a gente está atendendo, a gente pode interferir muito na vida desse paciente. É uma responsabilidade muito grande. Não é só assim, não,
Mas aí só põe para fazer uns exercícios e pronto. Então, olha como é que o ser humano está com pensamento em relação à nossa profissão. Então, assim, esse raciocínio que era para eles falar assim, não, ela tem que raciocinar, ela vai ter que estudar o paciente, interpretar o que ele apresenta. Isso eles nem sabem que a gente faz. Só assim, não, é só alongar, é só colocar aquele copinho lá que suga a pele e pronto. Isso aí não mata ninguém. E aí, por isso que ela gostou que a sobrinha fosse fazer o curso de fisioterapia. Então, não é isso, a gente precisa mudar isso, né? Precisamos ter confiança no que a gente vai realizar e saber o que a gente está realizando. Isso é muito sério. No dia que ela falou isso comigo, eu quase morri, quase caí para trás. Falei, Jesus amado, não pode ser assim de forma alguma. E eu fico com o coração na mão, porque eu adoro a minha profissão e eu acho que ela é mais do que isso que as pessoas pensam que ela é. E nós temos que fazer um diferencial, ter confiança. Então, vamos à confiança na ciatalgia. Então, a primeira coisa que temos que ter em mente, que a ciatalgia é uma disfunção de origem neuropática. Então, é uma disfunção nervosa. Aquele nervo, o nervo ciático, ele está sendo comprimido. Então, isso a gente já tem que ter em mente, né? Por isso que não se deve alongar, porque se você alongar, você vai irritar ainda mais esse nervo. Então, falou em ciatalgia, não alonga, porque senão você vai irritar mais esse nervo. E é uma compressão do nervo. Então, quais são os sintomas de uma ciatalgia? Para a gente já ter em mente, e quando um paciente chegar para você, por isso que é importante a gente escutar o relato dele, os sintomas. Porque os sintomas também te direcionam em relação ao diagnóstico fisioterapêutico dele. Então, quais são os sintomas? O paciente vai apresentar uma dor irradiada por todo o trajeto do nervo ciático. A dor, ela pode originar ali na região lombar e muitos físios vão confundir já achando que isso é uma lombalgia, porque ela pode começar na lombar e não irradiar e ficar só na lombar. E aí ele vai achar que é só uma lombalgia, já vai começar a tratar como lombalgia. Aí que entra um erro também. Então, ela pode irradiar na região posterior da coxa, só ali na região posterior da coxa até o joelho. Ela pode, às vezes, descer. Tem muito paciente que relata, né? Desce até lá na panturrilha. Pode também, por toda a perna. Sentem um incômodo, formigamento. Então, atenção redobrada aqui. O formigamento é um sintoma bem clássico. Então, se ele falou para você, não, minha perna fica formigando. E formigamento é diferente da cãibra, tá? Então, quando é cãibra, eles falam mesmo cãibra. O formigamento já é bem clássico de uma compressão aí do nervo ciático, da ciatalgia. Aí, quando se fala, então, em ciatalgia, nervo ciático, a gente precisa saber qual é o trajeto desse nervo, né? Onde ele origina, por onde ele passa. A gente precisa ter isso em mente. Qual é o trajeto? Então, o nervo ciático, ele vai se originar lá em cima mesmo, lá nas nossas raízes nervosas lombosacras. Então, vamos voltar aqui, vamos pensar um cadinho. Lá em L4, AS1. Então, ele pega o finalzinho das vértebras lombares ali, das raízes nervosas lombares até as sacrais. Então, ele origina bem ali. Então, ali ele é formado por essas raízes nervosas. Aí ele forma um único nervo, né, gordinho, ele é bem grosso, da grossura, assim, um dedo, ele é bem grossinho, e aí ele forma um único nervo, que é o nervo ciático, e vai até o joelho. Lembram disso? Quem não lembra, a gente está dando uma revisada. Então, ele vai até o joelho como nervo ciático. Chega ali no joelho, ele se divide. Ele se divide em dois nervos. Então, ele se divide no nervo tibial e no nervo fibular comum, onde vai até os dedos dos pés.
Aí ele também, ele depois ali nos pés, ele ainda divide, né? Mas assim, o basicão que a gente precisa saber é isso. Então, onde ele origina, como ele passa, como ele se divide. Então, nós precisamos saber, ter isso em mente. Então, falou no nervo ciático, você já tem que ter em mente onde ele origina. Por que, Rayane, eu preciso saber onde ele origina? Porque você vai ter que precisar palpar todo esse trajeto desse nervo para poder identificar aonde ele pode estar sendo comprimido. Então, existem vários pontos de compreensão do nervo ciático. Existe a compreensão na coluna vertebral, vou falar de cada um, e espasmos musculares, que vai comprimir esse nervo, certo? Então, vamos lá, continuando aqui o nosso raciocínio em relação aos pontos de compreensão do nervo. Aonde ele pode ser comprimido de acordo com a coluna vertebral? É a nossa famosa aí, hérnia de disco, né? Então, quando tem uma hérnia de disco, ela pode comprimir o nervo. Ela pode estar comprimindo o nervo ali e ele pode estar desenvolvendo, ele pode estar com uma ciatalgia, uma dor ali naquele nervo, porém é por conta da hérnia de disco. Aí você tem que tratar o quê? A hérnia de disco. Entendeu? Por isso que é importante a gente saber o que ele tem. Mais o quê? Mais quais disfunções podem, da coluna vertebral que podem comprimir esse nervo? Uma espondilolistese, uma estenose do canal vertebral. Isso vem muito nas ressonâncias, nos exames. Vocês já viram? Estenose do canal vertebral. Isso vem muito, principalmente no paciente idoso. Então, isso tudo pode comprimir ali, pode dar uma pinçada no nervo e o paciente sentir a dor. E como eu vou diferenciar, Rayane? Se é uma hérnia de disco, se é uma espondilolistese ou uma estenose, ou ainda mais, se a dor do meu paciente é por conta disso. É através dos testes clínicos específicos. Então, por exemplo, se você está desconfiando que seu paciente apresenta aí, a dor dele está lá em cima, naquela lombar irradiando, você vai fazer um teste para saber se é por conta da hérnia de disco. Ou às vezes ele já chega para você até com um exame falando que ele tem hérnia de disco. Mas será que a compreensão daquele nervo é por conta da hérnia? Muitos pacientes apresentam hérnia de disco, têm o diagnóstico fechado, tem o exame lá, diagnóstico médico, né? Tem o exame, a ressonância magnética mostrando, e nem sempre a dor dele é por conta da hérnia de disco. Às vezes ele tem uma hérnia de disco há anos, mas é assintomática. Aí, porque ele sentiu a dor na lombar, sentiu uma dor irradiada, o médico teve o raciocínio clínico dele lá de desconfiar que aquele paciente apresenta uma hérnia de disco. Pediu uma ressonância, viu lá a hérnia de disco. Pronto. Sua dor é por conta de hérnia de disco e passa um monte de anti-inflamatório, remédio, isso aqui, fisioterapia. Chega para você, quando você vai avaliar, você fala, não. Você fez o teste lá deu negativo. Existem vários testes que você pode realizar com o paciente para identificar se ele realmente tem, se realmente a dor dele é por conta da hérnia de disco. Aí você faz aqueles testes e pronto, dá negativo. Aí você fala, não, a sua dor não é por conta da hérnia de disco. Vamos descobrir por que a sua dor está acontecendo, o que está gerando dor aqui. É assim que nós fazemos um diagnóstico fisioterapêutico diferenciado, né? É assim que a gente vai mais preparado, mais confiante ao avaliar um paciente, ao realizar qualquer intervenção. Porque se ele já chega com aquele diagnóstico médico e você, pronto, aceita aquilo de primeira, não faz nenhum teste, nenhuma avaliação para identificar o que ele apresenta, já pega aquilo também como verdade absoluta, você vai começar a atender como hérnia de disco. E aí, se não for hérnia de disco, for aciatalgia ali, uma compreensão do nervo em outro lugar, você vai estar tratando errado esse paciente e esse paciente não vai melhorar a dor dele. Então, às vezes, você pode ter um paciente com hérnia de disco, você está tratando e ele não melhora. Então, às vezes, a dor dele não é da hérnia,
e você está fazendo um tratamento errado com esse paciente. Então, é muito, muito, muito importante, né? É através dos testes você vai conseguir diferenciar. É da hérnia? É uma estenose? É por conta da estenose que está sentindo essa dor? É por conta dessa redução do canal vertebral que ele está sentindo essa dor? Então, aí você fica mais confiante. Opa, eu posso fazer isso, que eu sei que não vai piorar o meu paciente. Então, é muito diferente, né? Quando a gente tem confiança. E outra coisa, outro ponto, né, de compreensão que pode comprimir esse nervo é através dos espasmos musculares. Então, espasmo muscular, ele pode ocorrer no nosso famoso músculo piriforme, que é o mais comum, é o mais conhecido, né? A síndrome do piriforme. Então, a gente sempre escuta falar na síndrome do piriforme, a gente já sabe, já conhece. Então, o paciente apresenta uma dor, está irradiada, você já bate cartão, síndrome do piriforme. Mas você fez o teste? Você avaliou direitinho, realizou o teste desse paciente para saber se realmente é o piriforme que está comprimindo ele ou não. São outros músculos ao redor do trajeto dele. Qual músculo está comprimindo ele ali? Então, é preciso a gente palpar, aí que entra a palpação. Então, você identificar por onde ele passa, todo aquele trajeto dele na região posterior da coxa, é você palpar e identificar onde está comprimindo, igual a gente palpa lá no piriforme. Lembra, tem um teste assim, onde você vai palpar, vai fazer uma dígito-pressão em cima ali, teste, hein, gente, em cima do músculo piriforme e o paciente vai sentir dor. Esse é um teste para você identificar. Mas o tratamento da síndrome do piriforme já não é assim, né? Não pode ficar cutucando ali no músculo igual antigamente faziam, não. Eu lembro que ainda tratavam com o cotovelo, né? Ficava ali em cima do... Nossa, o paciente saía até bambo de tanta dor. Então, não pode fazer isso de forma alguma. Você mata o paciente de dor. No outro dia não tá nem andando, parece que ele levou uma bezetacil em cima ali de tanto cutucão que você deu com o cotovelo. Então já tem uma outra forma, né, de tratar o paciente com a síndrome do piriforme. Então não é essa a melhor forma. Então é preciso você identificar. E aí, se ele apresenta, se não é a síndrome do piriforme, você trata e ele não vai melhorar, porque não é o piriforme que está comprimindo. Então, é preciso avaliar. Fez o teste, viu que não é ele? Teste negativo, pula para outro. Faz outro teste. Vamos palpar, vamos ver onde esse nervo está sendo comprimido, o que está acontecendo com esse nervo, né? Então, se chegou no final, você fez todos os testes de compressão vertebral, negativo. Todos os testes o teste piriforme, negativo. E aí você precisa identificar. Então, esse nervo está sendo o quê? Esse nervo está inflamado. Ele está com... o que antigamente minha avó até falava muito isso. Nossa, meu nervo está encurtado, né? Eu escutava muito ela falar isso. Meu nervo está encurtado, ele está doendo. É a ciatalgia, né? E aí, como tratar? Então, Raiane, o que eu faço nesses casos que o paciente não melhora, o paciente não é hérnia de disco, não é nada vertebral ali, da coluna vertebral, não é o piriforme, o que eu realizo com esse paciente? O que eu faço? Eis a questão, vamos ver agora. Aí, eu tenho um negócio bem legal. Se for um fisioterapeuta que fica desesperado, nossa, meu paciente, fiz isso, fiz aquilo, não consigo. E aí você descobre, pronto, é ciatalgia. E agora, como é que eu trato? Ou então ele já chega para você, às vezes, com um diagnóstico médico, eu apresento ciatalgia. Aí você fala, Jesus amado, e agora? Como é que eu faço? O que eu trato? Corre lá no Google, né? Se você digitar lá, porque assim, é um site onde todo mundo corre para poder tirar suas dúvidas, né? Mas lembrando que não é o melhor lugar.
você está sem confiança, você não sabe o que você faz. Se você digitar lá no Google como tratar ciatalgia, eu pesquisei hoje de manhã, só para poder trazer. Sabe o que estava lá? Estava escrito qual é o tratamento que o Google oferece para poder fazer? Está escrito bem assim, ó. Vou ler para vocês. 5 passos para aliviar o nervo ciático inflamado. Passo 1, passar pomada anti-inflamatória. Passo 2, fazer exercícios de alongamento. Olha. Passo 3, aplicar uma compressa quente. Passo 4, evitar alguns movimentos. Passo 5, dormir de lado. Ô, gente, nada disso tem comprovação científica. Nada disso faz efeito. Se você fizer qualquer uma coisa dessa no seu paciente com ciatalgia, ele não vai melhorar. Ele vai continuar com a dor, vai continuar com a dor. Olha só como a gente fica perdida de informações, né? Então, a gente já sabe, o Google não é um local para você buscar respostas para suas dúvidas. Quando eu li, eu falei, gente, não é possível. Tudo que não pode fazer, né? Igual alongar, você não pode alongar de forma alguma, está lá escrito. É a primeira coisa que aparece assim, grandão. Então, um fisioterapeuta sem confiança e sem saber o que fazer, ele às vezes vai ficar perdido e ali na esperança de fazer o melhor para o paciente, de resolver o problema do paciente, ele segue, às vezes, alguma orientação errada e piora o paciente, a dor do paciente não acaba, não cessa, você não resolve ali e você, muitas das vezes, pode acontecer o quê? Perder o paciente, assim como o paciente da minha amiga fez, né? Saiu do outro profissional e foi procurar ela, então você pode perder seu paciente, colocar seu nome em jogo. Então, às vezes, você está construindo ali, você tem 2 anos de formado, já construiu um nomezinho, está construindo um nome legal, e aí você perde toda a sua credibilidade, você piora a dor do paciente. Então, volto a dizer, a gente não pode, né, matar um paciente, mas é um compromisso muito grande. O paciente, ele quer um resultado, ele confia em você, então ele quer um resultado, né? E às vezes você coloca tudo a perder, coloca tudo a água abaixo, por você não ter confiança no que realizar com esse paciente. Não saber fazer uma busca correta, né? E às vezes ali por um impulso, você age um pouquinho errado, você acaba perdendo um pouco o seu nome, a sua credibilidade. Então vale muito mais, né, o nosso nome. E aí vocês vão me perguntar, então, Rayane, como proceder com esses pacientes? O que eu devo fazer com esse paciente? Recapitulando, então, meu paciente apresenta uma ciatalgia, você já fez os testes, já viu que não tem compressão de coluna vertebral, não é síndrome do piriforme. O que fazer? Devo alongar? Não. Devo fazer esses 5 passos do Google? De jeito nenhum, tá? Pula aquilo. E qual é a principal intervenção? Então, existem outras coisas que você deve fazer nesses pacientes, mas a principal, a que não pode faltar, e a gente acha que é o alongar, mas não é. É você realizar uma mobilização neural do nervo ciático. Então, esse é o pulo do gato. Você tem que mobilizar esse nervo. Você tem que fazer uma mobilização neural. E alguns fisioterapeutas vão falar assim, gente, eu acho que eu nunca ouvi falar nisso. Mobilização não é só articular? Não, a gente tem mobilizações neurais e tem muitas disfunções que só resolvem com a mobilização neural. Muitas compressões nervosas, a gente às vezes trata de um jeito, reabilita o paciente e não tem resultado. Por quê? Porque você está tratando errado, você precisa fazer essa mobilização. Então, mobiliza o seu paciente, faz a mobilização do nervo ciático, que ele vai melhorar. Aí sim a dor dele vai aliviar. Igual a história que eu comentei da paciente da minha aluna, né? Melhorou com 2 sessões. A dor de 4 meses.
Ela já estava desesperada. E o paciente fica, porque dói, incomoda muito, né? Mas antes disso, antes de você mobilizar o nervo, você precisa saber qual é a causa dessa dor. Identificar quem está gerando a compressão nele. Igual a gente comentou aqui. Então, é através disso. Ah, agora eu identifiquei. Ah, é a hérnia de disco. Então, você não vai tratar assim, você vai tratar a hérnia de disco, que é outro tratamento. Ah, é uma espondilolistese. Então, não é esse tratamento. Você vai tratar de outra forma. Não adianta você querer mobilizar o nervo numa hérnia de disco, porque você não vai ter tanto resultado. Você tem que tratar essa hérnia. Tem que tirar essa compreensão desse disco. Não adianta, né, regenerar, fortalecer estruturas. Então, não é assim. Então, não adianta você querer mobilizar o nervo se for uma síndrome do piriforme. Por quê? Quem está comprimindo ele? Está ocorrendo um espasmo do músculo piriforme, onde ele está beliscando o nervo. Então, não adianta, a culpa não é ali do nervo, o nervo não está inflamado, né? É o músculo que está comprimindo ele. Então, a gente precisa fazer o quê? Liberar esse músculo. Né? Então, é aí que entra um fisioterapeuta diferenciado, confiante. Ele vai saber identificar todas essas diferenças e vai saber fazer um tratamento direcionado, atualizado para esse paciente. Então, o fisioterapeuta confiante, ele sabe o que avaliar, ele sabe quais testes realizar, ele sabe qual intervenção oferecer e sabe qual vai ser o efeito da intervenção. Somando tudo isso, nós temos o fisioterapeuta mais valorizado, mais reconhecido, mais remunerado. Assim, nós vamos ter um físio confiante. Tá bem? Vocês têm alguma dúvida, pergunta? Bom, resumindo aqui, a ideia principal da live, né? Seja um fisioterapeuta confiante. Saiba o que fazer com seu paciente. Não inicie nenhuma intervenção sem ter confiança naquilo que você vai realizar. Porque não é só uma dor que nós tratamos, não é só colocar alguma coisinha aqui, fazer um exercício ali, alongar aqui, sem ter fundamento. Não é só isso. E sim é uma vida, né? É uma vida que deposita esperança em você. Então, pense nisso quando você for tratar qualquer paciente. Não veja ele só como ali uma dor, ou, eu vou fazer qualquer coisinha e resolver. Não, pensa que é uma vida depositando uma esperança em você. Porque quando ele te procura, ele quer solução para o problema dele também. Ele está incapacitado, ele está sentindo dor, ou ele quer ter melhor qualidade de vida, ele quer prevenir alguma dor. Então, não é só a gente ficar assim, faz isso e aquilo e tá bom. De qualquer jeito ali vai melhorar, ou, não vai piorar mesmo, então deixa fazer assim mesmo. Então, não, vamos pensar melhor. Pensa nisso, que é sempre uma vida que deposita uma esperança em você. Beleza, gente? Bem, quem gostou do conteúdo, manda um oi aí, diga para mim, reage, ou aperta o coraçãozinho aqui. Quem gostou do conteúdo, quem já vai aplicar, quem já vai ser um físio confiante ao atender um paciente com ciatalgia, já vai ter um olhar diferenciado, e aí já abriu algum flashzinho aí na mente de vocês, que agora vocês vão falar assim, opa, eu já não vou ir com o mesmo pensamento, já mudei um pouco o meu pensamento, eu já estou mais confiante se aparecer um paciente assim para mim, já tem coisas diferentes para realizar com ele, né? Bom, vou me despedindo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu espero vocês aqui toda terça e quinta às 20 horas. Então, toda terça e quinta às 20 eu estou aqui batendo cartão. E eu espero vocês comigo, para a gente sempre bater um papo nesse programa, no programa Bom Físio, tá? Muito obrigada pela presença. Obrigada.
Que bom que vocês gostaram. Um beijo, tamo junto e até semana que vem. Tchau, tchau.